Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e estou aqui para acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 6, objeto de conhecimento, danças folclóricas brasileiras. Detalhamento: a dança enquanto meio de expressão da identidade e cultura brasileira. E vamos dar início a esta aula. E hoje, o assunto da aula de hoje é sobre a dança. Então, a dança ela tem diferentes funções. Lá nos primórdios, a dança servia como um ritual religioso. Então, em várias culturas, principalmente na Grécia Antiga, no Egito e algumas religiões utilizam a dança para rituais sagrados, assim como os indígenas. Ela também tem uma função de espetáculo, por exemplo, as danças clássicas, contemporâneas e também danças modernas. E também a dança é folclórica, porque ela, através da dança, podemos identificar diversos países, partes do mundo. Por exemplo, no Brasil nós temos 5 regiões e cada uma representa uma dança. E hoje nós vamos estudar as danças folclóricas brasileiras. Então vamos conhecer cada dança que representa uma região do Brasil. Vamos lá então conhecer essas danças? Então aqui nós temos o mapa do Brasil e cada região representa uma dança. Por exemplo, aqui nós temos o carimbó. O carimbó representa a região norte, lá no estado do Pará. Então, quando você observar, por exemplo, a característica da dança, imediatamente você vai identificar com o estado do Pará. E vamos agora a uma outra região. Também no norte nós temos aqui o boi-bumbá, lá de Parintins, que também representa a dança, a cultura daqui do Amazonas. Vamos ver uma outra região? Então, aqui nós temos a região Nordeste, que o frevo caracteriza também a região Nordeste, lá no Recife. Então, imediatamente quando você observa essa característica dessa dança, principalmente a vestimenta, você vai identificar a região Nordeste do Brasil. Temos uma outra dança que representa também o Nordeste, lá na Bahia, que é a roda de samba. Vamos agora viajar para uma outra região. E agora vamos no Sudeste, olha lá, no Rio de Janeiro. O Rio, o Carnaval brasileiro também identifica a nossa cultura. E também o samba, né, que representa a identidade do Brasil cultural, principalmente na dança e na batucada. E lá na região sul nós temos o fandango, que é uma característica da dança lá do sul. E temos uma outra região que é lá no centro-oeste, que temos o siriri. Então, como vocês viram, no Brasil há uma mistura de várias culturas com identidades diferentes. Com o processo de colonização, buscou-se, né, impor a arte e cultura de origem europeia. Isso não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a africana, que estão enraizadas na nossa formação cultural. Então, uma dança traz em si muitas danças, elas apontam para o passado, para heranças coletivas e ancestrais de cada cultura, para danças que a antecedem. Tudo isso está ligado à formação do povo brasileiro e à miscigenação. Então, como vocês observaram aqui no mapa do Brasil,
cada uma dessas regiões, ela teve influência de alguns povos. Por exemplo, aqui na região norte, nós temos mais influências do indígena, principalmente aqui no Amazonas. Lá no Nordeste, nós temos mais influências dos africanos. Então, através dessa miscigenação de povos, por exemplo, como o indígenas, o africano e também o europeu, formou a nossa cultura. E por isso que a nossa dança, nossa música, toda a nossa cultura, ela é muito rica, porque ela traz toda essa bagagem cultural desses povos. Então, a gente vai falar um pouco sobre as danças folclóricas brasileiras. Então, vamos falar um pouco do conceito dessas danças. Então, a dança brasileira, ela é marcada pela origem multiétnica, ou seja, várias etnias, né, da nossa população. A união entre a cultura do africano, do europeu e do indígena é visível em várias das manifestações corporais do povo brasileiro. As danças típicas carregam manifestações populares e significativas de um determinado povo. Por exemplo, do indígena, nós herdamos o costume de dançar descalços. E dos africanos, a ginga no corpo, né? Principalmente no samba, tem aquela ginga toda, né? Isso, e a ligação da dança com o batuque. Olha só, o samba tem tudo a ver, né, com esses povos ancestrais. E dos europeus, a dança ao som dos instrumentos melódicos. Então, através dessas três culturas, formou a nossa cultura, a nossa dança, as nossas tradições. E agora a gente vai falar de cada uma dança, por exemplo, o que representa o norte do Brasil, que é o carimbó. Então, o carimbó ele representa, né, a região, né, norte, principalmente o estado do Pará. Bem, o carimbó é uma dança de roda tradicional da cultura da região norte que teve origem no estado do Pará. Foi trazido ao Brasil pelos afrodescendentes. Posteriormente, foram incorporadas influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. Olha só, ele recebeu influência desses três povos, olha só, por isso que é uma dança bem interessante. Então, o costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. E a gente vai mostrar para vocês o ritmo do carimbó através de dois professores aqui do Centro de Mídias que vão dançar um pouco para vocês. A professora Jucimara, de Educação Física, e o professor Denilson, de Língua Portuguesa. Olha só como eles sabem dançar muito bem essa dança e eles vão mostrar um pouquinho o ritmo. Vamos lá assisti-lo? Perceberam aí o gingado da dança? Então, quero agradecer a participação dos dois professores aqui do Centro de Mídia que representaram muito bem o carimbó. Então, o carimbó, como vocês viram, é uma dança feita em pares que formam uma roda. Como vocês viram, o rapaz convida a moça para dançar batendo palmas de frente dela. E com saias, as mulheres executam movimentos tentando
cobrir a cabeça dos seus pares. Bem, a dança, as vestimentas do carimbó, como vocês viram, são as saias das mulheres, muito colorida, como representou muito bem a professora Jucimara, bastante volumosas e rodadas, para garantir um efeito mais bonito no movimento da dança. As blusas geralmente são de uma cor só, utilizam adorno nos pulsos e enfeitam os cabelos com flores. Também não usam calçados, como vocês viram, para dançar. Geralmente dançam descalços. E a roupa dos homens é simples, como vocês viram, a roupa do professor Denilson. E lembra a veste de certos trabalhadores que usam calças curtas ou dobradas, tal como as mulheres. Então, os professores representaram muito bem a dança do carimbó. Então, e no dia 11 de novembro de 2015, essa dança folclórica paraense recebeu oficialmente a titulação de Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é uma dança para ser preservada, porque faz parte das nossas tradições. E agora vamos ver um outro ritmo, que é o boi-bumbá, que representa também a nossa região aqui do norte, principalmente o estado do Amazonas. Bem, no norte do país, a lenda do boi, do Bumba Meu Boi, recebeu o nome de boi-bumbá. O Bumba Meu Boi foi trazido pelos imigrantes do Maranhão que se mudaram para a região a fim de extrair borracha. Bem, o boi foi incorporado à cultura amazonense no início do século XX, quando a população começou a confeccionar bois de panos enfeitados para brincar e desfilar na cidade. E foi nessa época, mais especificamente em 1913, que teriam surgido os bois garantidos e caprichoso, atrações principais do Festival de Parintins. Então, vamos mostrar para vocês o que é o Festival de Parintins, que eu acredito que todos vocês já conhecem um pouco, mas vamos lá. Bem, a festa em Parintins é representada por duas agremiações, a do boi garantido, com coração vermelho, e a do boi caprichoso, com a estrela azul. Olha só aqui a torcida, né, dos bois garantidos e caprichoso. Bem, em 1964, a gente vai contar um pouco da história. Recebeu o primeiro festival oficial do boi, evento chamado na época de Toada Amazônica, nome de influência indígena. A temática da festa é predominantemente voltada para a cultura indígena, para os povos que fizeram e fazem história na região amazônica, como Chico Mendes, e para as lendas e seres míticos da cultura do norte brasileiro. As apresentações são realizadas durante 3 noites seguidas, sexta, sábado e domingo, podendo cada uma delas ter no máximo 2 horas e 30 minutos e no mínimo 2 horas. A equipe que não cumprir esse tempo estabelecido é punida com perda de pontuação. E aqui nós temos alguns itens do festival folclórico. Aqui nós temos as alegorias, como vocês podem ver. Então, é um festival grandioso. Aqui nós temos o boi caprichoso, a estrela, aqui o garantido com a estrela vermelha. Então, durante a apresentação, as apresentações são realizadas, como já falei, 3 noites, né?
Durante esse período acontece um duelo entre os dois bois e os personagens dançam ao som de letras baseadas em mitos da floresta amazônica. São milhares de turistas do Brasil e do mundo que acompanham as toadas dos bois Garantido e Caprichoso. Na época do festival, a população da cidade de Parintins, de 115 mil habitantes, chega quase a dobrar. Os itens individuais avaliados são apresentador, bateria do bumbá, levantador de toadas, cunhamporanga, rainha do folclore, sinhazinha da fazenda, pajé, porta-estandartes e amo do boi. Então, são essas os itens do festival que são julgados. Aqui a galera, né, do boi. E agora nós vamos mostrar para vocês, isso aqui é a torcida do Garantido e aqui nós temos o Caprichoso. E agora vamos mostrar para vocês uma outra dança folclórica. Vamos falar para vocês sobre o samba de roda. Bem, o samba de roda da região nordeste da Bahia. O samba de roda do côncavo baiano é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva das mais importantes e significativas da cultura brasileira. O samba de roda teve início por volta de 1860, com notável influência africana. E a gente vai mostrar para vocês uma imagem desse samba de roda, certo? E vocês podem apontar o celular aí no QR Code e vocês podem ouvir, certo? A música desse samba, quer dizer, esse ritmo da dança de roda. É tido como uma das bases da formação do samba carioca. O samba de roda guarda semelhança com o coco, dança de roda mais antiga surgida na então capitania de Pernambuco, com influência dos batuques africanos e dos bailados indígenas. Uma das características desse samba é que os participantes se reúnem em um círculo, geralmente apenas as mulheres dançam, uma por uma, elas vão se colocando no centro do círculo, formado pelos outros dançarinos que cantam e batem palmas ao seu redor. Essa coreografia, frequentemente improvisada, se baseia nos movimentos dos pés, das pernas e dos quadris. Outros participantes da roda se encarregam do canto, alternando frases do solo e coro, e da execução dos instrumentos prato, faca, pandeiro, ganzá, entre outros. Então, esse foi o samba de roda. E vamos agora ao frevo. O frevo é da região nordeste de Pernambuco. É uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas da região nordeste do país. Merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. E agora vamos falar para vocês as características do frevo. Presença de música e dança, música tocada por instrumentos de sopro, ritmo acelerado, movimento acrobático, inserção de elementos de outras danças folclóricas, inserção de elementos da capoeira, figurinos coloridos e a utilização de pequenas sobrinhas. E agora vamos mostrar para vocês a imagem da dança do frevo aqui. Bem, o frevo ele se caracteriza por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças como machixe, polca e inclusive a capoeira. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, ou seja, UNESCO. E agora vamos mostrar uma outra dança para vocês, que é o samba, lá no Rio de Janeiro, também na região sudeste. Então, o samba é um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século XX, tendo influenciado pelos batuques e rodas de samba praticados pelos afro-brasileiros. É baseado no samba de roda trazido pelos africanos que viviam na Bahia.
É um tipo de dança bastante complexo, pois também inclui a cantoria e a orquestra que acompanha a marchinha. O samba popularizou-se na década de 1930 com a rádio e as escolas de samba e tornou-se um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. E vamos mostrar uma imagem do Carnaval do Rio de Janeiro. Aí nós temos uma alegoria de uma escola de samba. Então, a primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar. Foi criada pelo sambista carioca Ismael Silva. Anos mais tarde, a Deixa Falar transformou-se na escola de samba Estácio de Sá. A partir daí começaram a surgir novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Organizadas em ligas de escolas de samba, começaram os primeiros campeonatos para verificar qual escola de samba era mais bonita e animada. Tendo como berço a cidade do Rio de Janeiro, os desfiles de escola de samba ganharam fama internacional ao longo do tempo e se espalharam por vários países. E vamos agora mostrar uma outra dança para vocês, que é o Siriri, que representa o estado de Mato Grosso. Bem, a origem do Siriri é incerta. É possível afirmar que está relacionada ao processo histórico-cultural da região, mesclando aspectos culturais indígenas, africanos e europeus. Ocorreu especialmente com o ciclo do ouro no início do século XVIII, motivado pelos movimentos exploratórios dos bandeirantes acompanhados por jesuítas. E vamos mostrar uma foto, uma imagem da dança Siriri. Bem, o Siriri ele carrega traços das danças ritualísticas indígenas com elementos ritmos europeus e africanos, além do culto aos santos cristãos. O Mato Grosso é um estado no qual a dança tem grande difusão, sendo um elemento fundamental da tradição e da identidade popular. A tradição foi passada através da oralidade, de geração em geração, até ganhar os palcos dos festivais e programas televisivos. E agora vamos mostrar novamente a professora Jucimara, que vai demonstrar esse ritmo da dança Siriri. Vamos assisti-la? Mais uma vez agradeço a presença da professora Jucimara, que representou muito bem o ritmo da dança Siriri. Bem, as mulheres, como vocês viram, dançam com saias bem rodadas, com babados, blusas de mangas, bufantes e cabelos presos, enfeitados com adereços. O Siriri é dançado com passos diversos, incluindo principalmente batidas de pés e mãos. Os passos da dança lembram as brincadeiras indígenas. Desde 2002 acontece o Festival Cururu Siriri. O festival emprega a característica de espetáculo das apresentações que antes eram restritas a dias de santo e comemoração de algumas comunidades. Durante os 3 dias de realização, o Siriri é dançado em um espaço com cenários diante de uma arquibancada que comporta até 30 mil pessoas, grupos de todo o estado do Mato Grosso participam após seletivas regionais. Agora vamos mostrar para vocês uma outra dança, que é o fandango. O fandango é uma dança de origem espanhola que chegou ao Brasil com os portugueses aproximadamente em 1750. De dança palaciana, passou a fazer parte do entrudo, festa que é ancestral do carnaval. Durante 4 dias, os dançarinos e dançarinas comemoravam as festividades com diversas danças.
Com o passar do tempo, o fandango executado no Paraná foi assimilado pelo caboclo do litoral, assumindo assim seu caráter folclórico e desta forma é preservado até hoje. As coreografias das marcas paranaenses constam de rodas abertas ou fechadas, uma grande roda ou pequenas rodas fileiras opostas, pares soltos e unidos. O acompanhamento musical é feito com 2 violas, uma rebeca e um pandeiro rústico chamado de adufe. E vamos mostrar a imagem dessa dança fandango, que representa a região sudeste. Aí vocês podem apontar o celular para o QR Code e ouvir o ritmo do fandango. A coreografia tradicional mantém os bailados e sapateados e a dança segue através de improvisos dos dançarinos. As músicas são sempre acompanhadas por poesia cantada e 2 violas, sanfonas, rabeca e machixe. Todos vestem roupas típicas gaúchas, como vocês podem ver na imagem, e os homens sapateiam sem cessar. Os casais giram em torno de si e não podem encostar uns nos outros. Devido à sua importância cultural, o fandango foi estabelecido como um bem imaterial do sul do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Então, viram só como a nossa cultura é importante? A maioria das danças, elas foram tombadas como patrimônio cultural do Brasil. Ou seja, é uma tradição que é passada de geração em geração. E todas essas danças que nós mostramos faz parte da identidade cultural do nosso Brasil. Isso porque sofreu influência de vários povos, assim foi formando a nossa cultura. E cada uma representa uma região. Nós vimos uma cultura, por exemplo, uma dança cultural, que é o carimbó, que representa o Pará. Nós vimos o frevo, que representa o Recife, lá na região Nordeste. Também o samba de roda, que lá na Bahia, no Nordeste. Vimos o fandango, lá do Sudeste, do Sul. E o Carnaval do Sudeste, que é um cartão postal aqui do Brasil, que todo o mundo conhece o nosso ritmo brasileiro, que é o samba, que representa também o carnaval brasileiro, principalmente as escolas do Rio de Janeiro, como vocês viram nas imagens, e o siriri, que representa o Mato Grosso. Então, assim terminamos nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e identificado várias danças do nosso Brasil.